Você acorda todos os dias dentro de uma rotina que parece normal. Trabalha, responde mensagens, cumpre horários, sustenta expectativas. E quase nunca se pergunta quem escolheu tudo isso. A verdade incômoda é que grande parte da sua vida foi decidida antes que você tivesse linguagem, consciência ou coragem para discordar. Não foi um erro, foi um método. Existe uma dor silenciosa que atravessa a humanidade, a sensação de estar vivendo errado sem saber exatamente onde começou o desvio. Pessoas seguem regras, acumulam cansaço, repetem hábitos e ainda assim sentem um vazio difícil de explicar. Não é falta de esforço, é excesso de obediência. Maquiavel observou isso séculos atrás. Ele não escreveu para consolar, escreveu para despertar. Quando afirma que há uma distância perigosa entre como se vive e como se deveria viver, ele está denunciando uma armadilha. Ensinar o ser humano a agir segundo ideais que não sobrevivem ao mundo real. Quem cresce acreditando nessas ilusões não fracassa por incapacidade, mas por fidelidade a valores que não funcionam. A sociedade chama isso de caráter. Maquiavel chamaria de ingenuidade treinada. Desde cedo somos conduzidos a acreditar que seguir o caminho certo garante proteção, que agradar traz segurança, que ser aceito é mais importante do que ser lúcido. Assim nasce uma vida automática, não violenta, não extrema, apenas não escolhida. Uma vida onde se aprende a suportar em vez de questionar, a repetir em vez de compreender. E aqui está o ponto mais perturbador. O controle mais eficaz não usa força, usa ideias. Ideias ensinadas com carinho, reforçadas com medo e mantidas pela repetição. O resultado são adultos que defendem as próprias correntes, chamando-as de destino. Maquiavel não odiava a moral, ele odiava a mentira disfarçada de virtude. Sabia que quem ignora como o mundo realmente funciona, acaba servindo aos que entendem. Os homens, escreveu ele, são mais prontos a esquecer a morte do pai do que a perda do patrimônio. Não por crueldade, mas porque a realidade molda o comportamento mais do que qualquer sermão. Talvez o maior choque não seja perceber que o mundo é duro. Talvez seja aceitar que você se adaptou a uma vida que nunca escolheu. Poucas coisas são tão trágicas quanto uma prisão que não parece prisão. Ela não tem muros, não tem grades e não causa dor imediata. Pelo contrário, ela é apresentada como cuidado, educação e amor. É assim que começa o condicionamento humano. Não com violência, mas com orientação constante. Antes de aprender a pensar, o ser humano aprende a se comportar. Antes de formular perguntas, aprende respostas aceitáveis. Desde cedo somos recompensados quando obedecemos e corrigidos quando destoamos. Não é maldade, é método. O problema é que esse método não prepara para a realidade, prepara para a adaptação. Maquiavel compreendeu isso ao observar homens reais, não ideais. Em O Príncipe, ele deixa claro que existe uma ruptura fatal entre o mundo ensinado e o mundo vivido. Ele escreve que quem abandona o que é feito pelo que deveria ser feito, aprende mais facilmente a arruinar-se do que a preservar-se. Essa frase não é moral, é cirúrgica. Ela expõe o erro central da formação humana, ensinar virtude sem ensinar contexto. O indivíduo cresce acreditando que ser correto é suficiente. Aprende que esforço sempre será reconhecido, que intenções têm peso maior que resultados, que o mundo responde à bondade com justiça. Quando a vida desmente isso, o choque não é intelectual, é existencial. A pessoa não entende o que fez de errado, porque fez tudo certo. Aqui nasce uma tristeza comum e silenciosa, a frustração do obediente. Pessoas que seguiram regras, respeitaram limites, aceitaram menos do que queriam e ainda assim foram ultrapassadas, exploradas ou descartadas, não porque faltava valor, mas porque faltava leitura da realidade.
Maquiavel não culpava essas pessoas, ele culpava o ensino ilusório. Para ele, educar alguém sem mostrar como o poder, o interesse e o medo realmente operam é condená-lo à vulnerabilidade. A moral ensinada sem compreensão do mundo não eleva, expõe. O condicionamento invisível cria adultos que confundem prudência com passividade, humildade com silêncio, caráter com submissão. Pessoas que sentem culpa ao pensar diferente, medo ao discordar e vergonha ao desejar mais. Não porque são fracas, mas porque foram moldadas para não romper. E talvez a constatação mais dura seja esta: a maioria das pessoas não vive abaixo do seu potencial, vive dentro do potencial que lhe foi permitido enxergar. Maquiavel não oferecia conforto, ele oferecia lucidez. E toda lucidez começa com uma pergunta incômoda: quem você seria se não tivesse sido treinado para caber? Existe um momento silencioso na vida adulta em que algo começa a incomodar. Não é uma tragédia clara, nem uma dor específica, é um desconforto difuso, quase vergonhoso, como se a vida estivesse levemente fora do lugar. A pessoa acorda, cumpre obrigações, conversa, ri quando convém e ainda assim sente que está ocupando um papel que não escreveu. Isso acontece porque muitas vidas não são construídas, são aceitas. O ser humano raramente escolhe o rumo da própria existência de forma consciente. Ele entra em trilhos já colocados. Uma ideia de sucesso herdada, um modelo de vida socialmente aprovado, um conjunto de expectativas alheias que passam a ser confundidas com vontade pessoal. Quando percebe, já está avançando rápido demais para perguntar se aquele caminho fazia sentido. Maquiavel observava isso com frieza. Para ele, o erro não estava em viver em sociedade, mas em acreditar que a sociedade existe para realizar o indivíduo. Ela existe para se manter. E para isso, precisa de pessoas previsíveis, ajustadas, funcionais. O homem que não questiona é útil. O que questiona demais se torna incômodo. Por isso, tantas escolhas são apresentadas como inevitáveis. É assim que a vida é. Essa frase não descreve a realidade, ela encerra o pensamento. Maquiavel escreve que os homens se conduzem mais pelas aparências do que pela razão. E é nesse ponto que a vida empurrada se torna quase impossível de identificar. Ela vem embalada em normalidade. Um trabalho que não destrói, mas também não constrói. Um relacionamento que não fere, mas também não expande. Um cotidiano que ocupa o tempo inteiro para impedir perguntas perigosas. O mais trágico é que essa vida não parece uma prisão, parece maturidade. Pessoas aprendem a chamar resignação de equilíbrio, aprendem a chamar medo de prudência, aprendem a chamar desistência de realismo e defendem essas escolhas com convicção, porque admitir o contrário significaria reconhecer que anos foram vividos por inércia. Maquiavel não romantizava a coragem, mas compreendia seu preço. Ele sabia que romper com caminhos impostos exige aceitar conflito, solidão e julgamento. Por isso, poucos rompem. É mais fácil adaptar-se a uma vida que não entusiasma do que enfrentar o caos de escolher outra. E assim se forma o ciclo. Escolhas feitas para evitar desconforto produzem uma existência confortável demais para ser questionada e vazia demais para ser satisfatória. O indivíduo não sofre intensamente, ele definha lentamente. Talvez a pergunta mais incômoda não seja quem você quer ser, mas outra, mais cruel. Em que momento você parou de decidir e começou apenas a continuar? Maquiavel jamais prometeu felicidade. Ele falava de poder, de realidade e de lucidez. E uma de suas lições mais duras é esta: quem não escolhe o próprio caminho acaba servindo aos caminhos de outros, acreditando que foi opção sua. Quando a vida perde direção, o ser humano não para, ele se distrai. Essa é uma das verdades mais cruéis da existência moderna. Quase ninguém enfrenta o vazio, prefere anestesiá-lo. Onde não há sentido, nasce a repetição. Onde não há escolha consciente, surgem os vícios, alguns visíveis, outros socialmente elogiados. Vício não é apenas substância,
é qualquer mecanismo usado para não sentir. Pode ser prazer constante, produtividade excessiva, validação alheia, consumo, comparação. São fugas sofisticadas, socialmente aceitas, muitas vezes celebradas. Maquiavel jamais escreveu sobre dopamina ou neuroquímica, mas compreendeu algo essencial. Quem não governa a si mesmo será governado por forças externas. Ele sabia que o homem desorientado busca conforto imediato, e o conforto é uma ferramenta poderosa de controle. Um povo distraído não questiona, um indivíduo anestesiado não rompe. Maquiavel afirma que os homens julgariam mais pelos olhos do que pelas mãos. Essa frase atravessa os séculos com precisão assustadora. A aparência torna-se mais importante que a essência. O parecer supera o ser. Vive-se para sustentar uma imagem, não uma verdade. Assim nascem vidas performáticas, pessoas que sorriem em público e silenciam em privado, que exibem estabilidade enquanto acumulam frustração, que mantêm relações não por afeto, mas por medo do vazio que surgiria sem elas. Não há tragédia explícita, apenas um desgaste contínuo, quase invisível. O ciclo mal-vido se instala com facilidade. Desconforto, distração, alívio momentâneo, culpa, repetição. E cada repetição aprofunda o buraco. Maquiavel entenderia esse processo como fraqueza estratégica, não moral, estratégica. Para ele, quem se deixa dominar por impulsos perde autonomia. E autonomia, para Maquiavel, não é liberdade romântica, é capacidade de agir conforme a realidade, não conforme o desejo imediato. O problema é que a sociedade moderna estimula exatamente o oposto. Ensina a reagir, não a refletir, a consumir, não a compreender, a mostrar, não a sustentar. Vícios mantêm o indivíduo ocupado demais para perceber que vive aquém do próprio potencial. E aqui surge uma das imagens mais tristes da humanidade. Pessoas que confundem movimento com progresso. Fazem muito, sentem pouco, entendem quase nada. Vivem cansadas não por excesso de vida, mas por falta de direção. Maquiavel jamais defenderia uma vida ascética ou fria. O que ele condenava era a cegueira voluntária. Ele sabia que a verdadeira prisão não está no sofrimento, mas na incapacidade de enxergar por que se sofre. Talvez o maior vício humano não seja o prazer. Talvez seja fugir do confronto com a própria consciência. E enquanto essa fuga continuar, o ciclo se repete, elegante por fora, miserável por dentro. Há séculos, Maquiavel estudava o homem observando sua realidade, suas escolhas e suas falhas, e concluía: a maioria não vive por si, mas pelos moldes que lhe foram impostos. Hoje, a ciência confirma o que ele já sabia, de maneiras que ele não poderia prever, mas que reforçam sua visão quase cirúrgica do comportamento humano. Neurociência mostra que hábitos não são meras rotinas, são programas invisíveis gravados no cérebro desde cedo. Desde a infância, reforços positivos e negativos moldam circuitos neurais que guiam decisões inconscientes. O ser humano pensa que escolhe, mas muitas de suas ações são respostas automáticas a padrões aprendidos. Padrões muitas vezes alinhados a expectativas externas, não ao desejo genuíno. A psicologia social confirma a mesma observação maquiavélica. Indivíduos tendem a seguir normas, imitar comportamentos e ajustar opiniões para se encaixar. A moral que nos ensinaram não é necessariamente má, é muitas vezes um mecanismo de conformidade que garante previsibilidade. Exatamente o que Maquiavel descreveu como útil para quem governa e destrutivo para quem se deixa governar. O ciclo do condicionamento invisível e dos vícios, estudado nos capítulos anteriores, encontra respaldo nos experimentos sobre dopamina, recompensa e reforço. Cada hábito reforçado, cada aprovação buscada e cada fuga emocional criam uma rede neural que fortalece respostas automáticas.
O cérebro prefere o conforto da repetição, mesmo quando ela nos empobrece emocionalmente. A ciência moderna dá um nome para isso: loop de reforço positivo-negativo. Maquiavel chamaria de inevitabilidade estratégica do mundo real. E há mais. Estudos sobre tomada de decisão inconsciente mostram que a maior parte do que julgamos racional é, na verdade, produto de padrões internalizados. Pessoas se convencem de escolhas próprias, mas essas escolhas muitas vezes refletem condicionamento, medo e desejos alheios. O homem que acredita estar no controle pode, paradoxalmente, estar servindo às mesmas correntes invisíveis descritas por Maquiavel séculos antes. A filosofia encontra a ciência em uma conclusão dura, mas libertadora. A primeira condição para viver de fato é enxergar o condicionamento. Conhecer a armadilha é o início da liberdade. A lucidez não é conforto, é desafio. Mas quem se permite reconhecer que grande parte da vida foi construída sem consentimento consciente, abre espaço para romper o ciclo, para escolher de fato e para criar uma existência própria. Maquiavel nos lembra mais uma vez que a moral sem compreensão é frágil e a virtude sem estratégia é inútil. A ciência moderna, por sua vez, oferece uma lente para entender como e por que fomos moldados. Juntas, filosofia e ciência fornecem um mapa poderoso. Enxergar o condicionamento, identificar os ciclos de fuga e vício e começar a agir com consciência, não por conformidade, mas por escolha deliberada. Talvez, finalmente, possamos afirmar: a vida não é dura porque o mundo é cruel. A vida é dura porque fomos ensinados a aceitar, obedecer e fugir. Até que percebemos que a liberdade verdadeira exige romper não com as circunstâncias, mas com o próprio padrão invisível que nos manteve prisioneiros desde o início.